materialista acha que só existe isso. Não tem espírito, não tem alma. Então nós precisamos fazer uma discussão primária antes disso. Nós vamos separar duas coisas. Nós vamos separar o corpo biológico e vamos separar o espírito, ou alma, se você quiser assim chamar. O corpo biológico, ele é uma estrutura orgânica adaptada ao ecossistema da Terra. E a alma? E o espírito? O que é o espírito? Essa é a chave da compreensão de todas as coisas. É você aprender a separar o que é o corpo biológico e o que é o espírito. A nossa ciência, infelizmente, só existe um corpo biológico que, para todos os efeitos, até hoje, a vida na Terra é algo totalmente ao acaso. Ela surgiu totalmente ao acaso. Isso é a ciência. E é óbvio que a gente não vai usar nenhum minuto o conceito da ciência aqui nesse nosso curso. Principalmente quando a gente vai discutir essas coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer é separar essas duas coisas. Então, na nossa primeira aula de hoje, nós vamos centrar em discutir o que é o espírito, de onde ele veio, como ele foi criado. Depois, nós vamos entender como que o corpo biológico foi criado. Vocês vão ver que o espírito é um objeto completamente, mas completamente anterior a qualquer estrutura biológica no universo. Para a ciência, para a nossa ciência oficial, a teoria evolucionária darwinista, ela é considerada uma teoria evolucionária ascendente. A vida, por acaso, ela começa lá atrás, há bilhões de anos, com micro-organismos muito pequenos e vai evoluindo ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje em um organismo complexo, como o ser humano, e carregando um cérebro sofisticado, capaz de suportar uma consciência. Então, para a ciência que está aí, esse ser pensante, que sente, que chora, que sofre, que é aquilo que a gente encara como sanciente, esse ser, ele é exatamente fruto de bilhões de anos de uma evolução biológica, até que esse organismo biológico tivesse uma estrutura cerebral sofisticada para, dentro dessa estrutura cerebral, gerasse o que nós chamamos um padrão de consciência. E tudo isso só acontece enquanto o cérebro existiu. A partir do momento que o corpo morre, tudo deixa de existir. Então a consciência, para essa teoria ascendente, que ela sai do zero, e cria a ideia de evolução. E esse processo evolutivo está dentro de todas as teorias observadas por Darwin. Mas as teorias de Darwin, ela nunca conseguiu explicar uma coisa que a gente chama de pontuação. Pontuação é o seguinte: ao longo desse processo evolutivo, tem umas fases que não dá para explicar pela teoria darwinista. Principalmente o seguinte: quem é que tomou a decisão de sair do mar e ir para a Terra? E depois, quem é que estava andando na Terra resolveu sair voando, virar pássaro? Se nós, seres inteligentes, demoramos milhares de anos para fazer o negócio sair voando, E ninguém, inteligência nenhuma, o cara saiu voando há bilhões de anos atrás. Você está me entendendo? Essas teorias, o darwinismo não consegue explicar. Que é uma mudança de espécie, é uma coisa muito radical, para que a natureza projete sozinho, por acaso, um objeto muito leve, com uma envergadura de asa sofisticadíssima, com peso, os ossos todos ocos, para ficar leve e sair voando, cara. Por acaso. Após um pessoal aí novo na física quântica, mas são pouquíssimos, você conta nos dedos no mundo, quem está rediscutindo isso e fortalecendo essas ideias, eles criaram uma teoria chamada descendente. Aqui, a consciência, ela só vai ser gerada no final de um processo evolutivo, quando o cérebro está pronto. Então aqui nós vamos ter a consciência como fruto de todo esse processo. E ela só existindo dentro do cérebro. A teoria descendente, ela vai dizer o seguinte, que antes de qualquer organismo biológico existir,
existia a consciência. Ou seja, a consciência ela é anterior a qualquer entidade biológica na Terra e ou no universo. Portanto, seria a consciência responsável por gerar, construir e projetar toda a manifestação biológica no universo. Entenderam a diferença? Por isso, se a consciência ela é anterior a qualquer organismo biológico, ela também existe ao morrer essa matéria. Ela não é fruto da matéria, nem está acoplada à matéria, no sentido real da coisa. Ela usa a biologia, a matéria, como uma ferramenta de manifestação nessa densidade. Essa é uma discussão recente na ciência. Só que é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Todos os livros da ciência que você for estudar a esse respeito, eles nunca vão usar a palavra espírito. Eles vão usar só a palavra consciência. Mas todas as vezes que você vê nesse livro a palavra consciência, você traduz por espírito, tá? É mais fácil que algo. Ou seja, ser consciente. Então essa consciência existe fora da matéria e é anterior à matéria. Ela é anterior ao corpo, anterior ao organismo biológico. A pergunta é, se ela é anterior a tudo isso, se ela existe independente de um corpo biológico, então ela existe numa outra realidade independente da matéria. Essa é a discussão. Onde vive a consciência? Onde ela foi gerada? Se o corpo pode ser explicado através de uma geração espontânea, né, o acaso, até tudo mais, né, o organismo biológico, agora eu quero explicar a origem da consciência. Vamos falar da onde originou o espírito. Eu vou usar uma teoria indiana. Brahman cria o universo, Brahman se manifesta em todas as coisas. Eu vou chamar Brahman de uma energia suprema consciente. Você pode chamar essa coisa de Deus, você pode chamar de tal, você pode chamar do grande Ti. Tudo isso daqui era uma energia cósmica consciente. Pode imaginar até antes do Big Bang. Quando aqueles cientistas diziam que antes do Big Bang, o T igual a zero do início do universo, dessa criação, era que existia um mar de fótons. É claro que essa é a visão do cientista, do físico, né? Mas só que esses físicos, eles não têm a capacidade de falar da consciência, né? Da vida. Eles poderiam muito bem dizer que este princípio era autoconsciente. Na verdade, essa energia primordial do universo, a forma como ela estava manifestada numa energia pura, ela não era simplesmente uma energia vazia do nada, ela era uma entidade inteligente, consciente e de um nível de inteligência e de experiência que vocês não imaginam. Essa é a chave da discussão. Para você entender, você tem que voltar no começo.